Por que o leite fervido é a melhor lição para a sua conquista da vida ideal? Parece brincadeira isso que eu falei, mas vocês já vão entender o porquê que eu estou falando tudo isso. Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo. Eu sou Maria Cis, sou psicanalista, especialista em neuropsicanálise e psicologia positiva e terapeuta naturopata. Você costuma ferver o leite na sua casa? Você já percebeu que enquanto você fica olhando o leite no fogo, parece que ele nunca ferve? E na hora que você vira para espantar o pernilongo que está zumbido aqui no teu ouvido, o leite cai na mesma hora? O que isso significa? O que é que isso quer te ensinar? Outro dia eu estava fazendo frango na airfry. Enquanto eu coloquei uma remessa, eu fiquei colocando a mesa, lavando algumas coisas que eu tinha sujado. E aí a airfry apitou. Eu tirei e coloquei a outra remessa. Terminei de fazer algumas coisas que ainda faltava e fui esperar ficar bem pronto, né? A bendita remessa. Faltava só 2 minutos. E esses 2 minutos pareceram que passou pelo menos 10, porque eu estava parada lá na frente do aparelho esperando ele apitar. Quando você se apega demais, aquilo que você deseja demora mais para acontecer. Quando você foca apenas em um desejo, você assume que aquilo é falta, você assume uma postura de carência, seja ela material, seja ela emocional. Ninguém possui controle de tudo e por isso é que desde a antiguidade, no budismo, por exemplo, se diz para soltar. Quanto mais você quer que algo seja do seu jeito, pode ser um comportamento do outro, pode ser a manifestação da sua vida ideal, mais você se frustra e entra em ansiedade e entra em descrença. Como eu disse, no budismo existe uma fala que diz sem apego e sem aversão. E a gente pode trazer isso para a nossa vida de forma abrangente. Sem apego pode ser não se preocupar demais. E sem aversão pode ser também sem ignorar o fato. Você quer uma vida melhor, você quer um bom relacionamento, mas você não vai deixar tudo para lá e esperar que tudo simplesmente aconteça. Eu sei que a gente fala sempre aqui de decretos, de manifestação, mas como o universo vai te trazer as coisas que você quer se você não se movimenta? Eu sei que a gente não tem que se preocupar como que vai acontecer, mas a gente tem que se movimentar para que aconteça. Por exemplo, se você quer ganhar na loteria, você tem que ir lá na casa lotérica, fazer aposta, não é assim? Para você encontrar um novo emprego, você tem que se qualificar para a vaga, você tem que preparar um currículo, tem que enviar o currículo para se candidatar à vaga. Você é movimento, é ação. Só que se você ficar focado demais, você perde o foco. Sabia disso? Você já tentou olhar fixo para alguma coisa e de repente a sua vista desfoca automaticamente? Você começa a enxergar tudo dobrado, meio embaçado até? E às vezes, na maioria das vezes até, você não sabe direito mais qual que é a imagem real e qual foi criada pela sua visão, que ficou lá desfocada. Existe uma lei chamada Lei do Esforço Reverso, que diz que quanto mais a gente tenta algo consciente, menos êxito a gente tem de conseguir. Lao Tse, um filósofo chinês que viveu quase 600 anos antes de Cristo, já falava nisso. E ele chamou de o fazer e o não fazer. Assim como a nossa visão, que eu falei agora, o nosso cérebro também usa esse mesmo método, que é o método focado e o método difuso. Que é um exemplo bem simples, bem corriqueiro, quando você quer lembrar o nome de uma pessoa. Pode ser um famoso, um ator, uma atriz, pode ser o nome de um filme. Você está conversando, embalando, você quer contar aquele negócio, mas você não lembra de jeito nenhum. E aí aquela conversa perde o foco. E aí o que acontece? Quando você para de se esforçar para lembrar,
você vai fazer outra coisa, sei lá, você está assistindo TV, está comendo, está tomando banho, de repente, do nada, o nome vem na sua cabeça. Não acontece isso sempre com você? Vira e mexe, isso acontece com as pessoas. É mais comum do que a gente imagina. Porque foi o seu inconsciente entrando em ação quando você desfocou a atenção daquilo. O esforço reverso. O foco contínuo, tanto pelo que você deseja e também pelo que você não deseja, te faz ficar ansioso e atrapalha o fluxo do universo, o fluxo da vida, o fluxo dos relacionamentos. O psicólogo Viktor Frankl, autor daquele livro Em Busca de Sentido e de tantos outros, diz que nossa mente também apresenta 2 processos, que ele chamou de hiperintenção, que é quando você se esforça demais, por isso gera uma tensão, e essa tensão te faz fracassar. Trazendo essa explicação para o nosso entendimento do que a gente fala do campo energético, a gente pode explicar dizendo que a sua energia, nesse caso, transmite a sua vibração. E essa vibração não é a verdadeira. Quando você se esforça demais, porque a sua atenção em se esforçar vibra de uma forma que a outra pessoa consegue captar inconscientemente. E ela capta que essa vibração não é a real. E é isso que te afasta do que poderia acontecer. Por exemplo, quando você se esforça para parecer alguém que você não é. Vamos supor, numa entrevista de emprego, você se esforça para parecer uma pessoa confiante, mas você não é confiante. Só que esse esforço que sua mente está produzindo é o que o Viktor Frankl chamou de hiperintenção. Você está forçando uma intenção de mostrar aquilo que você não é e está vibrando nessa intenção. E essa energia gera uma vibração que está sendo captada no inconsciente do entrevistador. E ele entende que aquilo não é real, que você não é exatamente daquele jeito. E aí você não consegue a vaga. A outra característica da mente que o Viktor Frankl classificou lá nos livros dele é a hiperreflexão, que é quando a pessoa fica muito preocupada com ela mesma. Por exemplo, a pessoa precisa desesperadamente mostrar que é competente naquilo que faz. É quase a mesma coisa lá do emprego, né? Só que ela se preocupa tanto que exagera e não age naturalmente. Nos livros, ele dá um exemplo de uma pessoa que sofre de insônia. Ela fica tão preocupada em relaxar para conseguir dormir, ela fica tão focada em conseguir dormir, que ela não consegue relaxar e ela não consegue dormir. Então ela fecha os olhos, ela força. É basicamente a mesma coisa, mas ele classificou de 2 formas diferentes. É sempre você forçar algo que não é a realidade, seja para parecer aquilo que você não é, seja para conseguir aquilo que você não é capaz de conseguir. Como a gente já sabe, o universo é composto de energia e vibração. Tudo é energia e vibração. A transmissão do celular, de um aparelho de TV, de um aparelho de rádio, tudo é através de ondas, e essas ondas vibram. A gente também vibra, porque nós também somos onda. Nós somos todos feitos da mesma matéria do universo. Nós somos todos energia e vibração. O que muda apenas é a forma como se apresenta. O ar, por exemplo, está cheio de moléculas, só que a gente não consegue tocar nelas, porque elas são muito lentas, espaçadas. Já nós e os objetos sólidos, que a gente chama de sólido, as moléculas estão em atrito constante, então elas apresentam essa forma mais tangível, né? Como se fosse endurecida. Mas na verdade tudo é vibração, então a gente transmite vibração para o universo, e o universo só entende aquilo que você vibra. As outras pessoas captam as vibrações que a gente emite. Os lugares emitem vibração. Tudo no universo emite vibração. Por isso não adianta repetir palavras se a sua vibração não for coerente com aquilo. Por isso que tudo que você fizer para atingir um objetivo
tem que partir da coerência e do seu autoconhecimento e não forçar uma ação, como o Viktor Frankl ensinou aqui no caso da hiperintenção ou da hiperreflexão. E por isso que ele mesmo, Viktor Frankl, recomenda o que ele chamou de autotranscendência, que é voltar a atenção para fora, ou seja, desapegar, soltar. E como eu já disse aqui no título desse vídeo, soltar não é desistir e desapegar não é esquecer. Se esse conteúdo fez sentido para você, eu peço que você deixe aqui o seu like, que o YouTube vai entender que é um conteúdo de valor e ele vai ampliar esse conhecimento para muito mais pessoas, ou seja, esse vídeo vai chegar para muito mais pessoas porque você fez uma pequena ação que foi deixar o seu like aqui nesse vídeo bem simples, só apertar ali o joinha. Se você não for inscrito aqui no canal, também considere se inscrever aqui no nosso canal e acionar o sininho de todas as notificações. Se restou alguma dúvida ou se você tiver alguma sugestão, também deixa aqui nos comentários. Eu vou ficando por aqui, agradeço muito a presença de vocês e a gente se encontra no próximo vídeo. Um beijo, até lá!